Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa 12ª e última videoaula da disciplina Higiene do Trabalho, do curso técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E nessa última videoaula, pessoal, vamos falar um pouco de biossegurança. Ambientes laboratoriais geralmente são locais que podem expor as pessoas que nele trabalham ou circulam a riscos de várias origens. Profissionais da área de saúde e outros trabalhadores que exercem suas atividades em laboratórios estão sob risco de desenvolver doença profissional por exposição a agentes infecciosos, radiação, produtos químicos, tóxicos e inflamáveis, entre outros. Quando o enfoque é o da biossegurança, além dos cuidados normais de boas práticas de laboratório, são necessários procedimentos específicos para minimizar os riscos de acidentes pessoais e de contaminação ambiental. A biossegurança é um processo funcional e operacional de fundamental importância em serviços de saúde. Aborda medidas de controle de infecção para proteção da equipe de assistência e usuários em saúde e tem um papel fundamental na promoção da consciência sanitária na comunidade onde atua. É importante para a preservação do meio ambiente, orientando a manipulação e o descarte de resíduos químicos, tóxicos e infectantes, tendo como principal objetivo a redução geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais. Então, pessoal, a biossegurança está intimamente ligada aos profissionais da área da saúde. Esses profissionais, pessoal, como a gente pode ver, eles estão expostos a diversos riscos, como, por exemplo, radiação, produtos químicos, alguns reagentes de laboratório que são tóxicos, inflamáveis. Então, eles estão expostos a vários riscos. Então, a biossegurança, o enfoque dela para conter esses riscos, um dos enfoques é usar boas práticas de laboratório, que são o quê? Mais à frente a gente vai ver que são barreiras de contenção contra esses riscos que os profissionais estão expostos. Então também, pessoal, a biossegurança ela é importante aqui para o meio ambiente, porque todo esse trabalho de laboratório gera o quê? Gera lixo, descarte de resíduos. Então, lembrando sempre do meio ambiente quando for fazer esse descarte do lixo hospitalar, do lixo laboratorial. Os objetivos da biossegurança: instituir normas e medidas que reduzam ao máximo a exposição a riscos que afetem a saúde de todos os trabalhadores, estudantes e estagiários nos laboratórios que estão em contato com equipamentos, substâncias químicas e espécimes biológicos. Diante desses fatos, há necessidade que os laboratórios, sob o ponto de vista das instalações, da capacitação dos recursos humanos e da dinâmica de trabalho, estejam perfeitamente adequados e permitam a eliminação ou minimização desses riscos para o trabalhador e para o meio ambiente, aquela questão do descarte do lixo. Então, pessoal, os objetivos da biossegurança: normas e medidas para reduzir a exposição a esses riscos. E também
ela enfoca vários pontos de vista. Projeto dos laboratórios, capacitação dos funcionários, dos recursos humanos. Então, capacitar o profissional para que ele saiba, para que ele tenha consciência dos riscos que ele está no seu ambiente de trabalho. Então, essa conscientização, essa capacitação dos recursos humanos. Então, isso tudo é feito para quê? Para eliminar ou minimizar os riscos para o trabalhador que está envolvido naquele ambiente de trabalho e para o meio ambiente, que é a questão do descarte. Então, pessoal, vamos recordar. Lá do mapa de risco da aula 4, a gente tinha esses riscos. Os riscos de acidente, os riscos ergonômicos, os riscos químicos, riscos físicos e os riscos biológicos. Então, a biossegurança, vamos dar ênfase agora aos riscos biológicos. Então, pessoal, os riscos biológicos, eles têm 4 classes de classificação de risco. Vamos para a classe de risco número 1. Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Um exemplo aí é essa bactéria, Bacillus subtilis. Ela gera um tipo de alergia, é um risco da classe 1. Classe de risco 2. Risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. A exposição ao agente patogênico pode provocar infecção, porém se dispõe de medidas eficazes de tratamento e prevenção, sendo o risco de propagação limitado. Alguns exemplos de risco da classe 2. Vírus das hepatites A, B, C, D e E e o vírus da AIDS. Agora, os riscos da classe de risco 3. Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Então, já temos um risco de disseminação para a coletividade. Então, alguns exemplos de vírus de classe 3. Cultura de vírus da hepatite A, B, C, D e E. Culturas do vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus da AIDS. E cultura do Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose. Então, lembrando que a cultura é o coletivo, né, dos micro-organismos. E, finalmente, chegamos à classe de risco 4, que é a mais perigosa. Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo ao outro, direta ou indiretamente, ou seja, é um vírus que se propaga muito rápido de uma pessoa para outra. Pode causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento, ou seja, um exemplo aí clássico que aconteceu aí há pouco tempo foi o vírus Ebola, quando ele se propagou e causou uma pandemia na África. Então aí temos um exemplo do mais perigoso dos tipos de risco biológico, que são os da classe 4.
Então, pessoal, para conter esses riscos biológicos, o que a gente precisa fazer? Então, a gente vai ver agora a contenção dos riscos biológicos. Com referência à segurança nos laboratórios, utiliza-se o termo contenção aos métodos de segurança utilizados na manipulação de materiais infecciosos em meio laboratorial, onde estão sendo manejados ou contidos. Então, o termo contenção está ligado diretamente ao termo métodos de segurança. A contenção objetiva: reduzir ou eliminar a exposição da equipe de um laboratório, de outras pessoas e do ambiente em geral aos agentes potencialmente perigosos, ou seja, reduzir ou eliminar o que? A exposição dos profissionais daquele ambiente perigoso. Para manipulação dos micro-organismos pertencentes a cada um das 4 classes de riscos, devem ser atendidos alguns requisitos de segurança, conforme o nível de contenção necessário. Ou seja, voltando aqui, pessoal, no slide anterior, vemos que tínhamos 4 tipos de riscos. Então, vamos ter o que agora? 4 níveis de contenção. O nível de 1 de contenção se aplica aos laboratórios de ensino básico, nos quais são manipulados os micro-organismos pertencentes à classe de risco 1. São os mais leves. O nível 2 de contenção é destinado ao laboratório com micro-organismos da classe de risco 2. Se aplica aos laboratórios clínicos ou hospitalares de nível primário de diagnóstico. A gente viu lá as classes de risco 2, o vírus da hepatite, o vírus da AIDS. São exemplos de riscos, classe de risco 2. O nível 3 de contenção é destinado ao trabalho com micro-organismos da classe de risco 3, ou para manipulação de grandes volumes e altas concentrações de micro-organismos da classe de risco 2. Essas altas concentrações aqui estava ligado à cultura, ou seja, o coletivo de micro-organismos, cultura dos vírus da hepatite, do vírus da AIDS. Então a cultura já passa a ser uma classe de risco 3. Para ela temos o nível 3 de contenção. E finalmente o nível 4, ou contenção máxima, que destina-se à manipulação de micro-organismos da classe de risco 4. É o laboratório com maior nível de contenção. Também tem que ser porque trabalha com a classe de risco 4, que é a mais perigosa. Que a gente viu lá atrás um exemplo do vírus Ebola. Então, pessoal, agora vamos para os tipos de barreiras de contenção. Temos 2 tipos. A primeira são as barreiras de proteção primária. Temos as boas práticas de laboratórios. Letra A, boas práticas de laboratório. Alguns exemplos de boas práticas de laboratório, que são o quê? Barreiras de contenção primária. Conhecer as regras para o trabalho com agente patogênico. Conhecer aquilo com que se está manipulando. Não aplicar cosméticos, não retirar canetas ou qualquer outro instrumento do laboratório sem descontaminar antes. Não mastigar lápis, caneta e não roer as unhas. Nunca pipetar com a boca, usar pera ou pipetador automático. Extremo cuidado deve ser tomado quando da manipulação de agulhas para evitar a auto-inoculação. Não fumar, não comer, não beber no local de trabalho onde há qualquer agente patogênico. Não estocar comida ou bebida no laboratório. Evite o hábito de levar as mãos à boca, nariz, olhos, rosto ou cabelo. Então aqui, pessoal, alguns exemplos. Temos muitos outros, mas aqui citei apenas alguns exemplos das boas práticas de laboratório. Agora vamos para a letra B,
que são os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Os EPIs são barreiras de contenção, sim, barreiras de contenção primária. Luvas, jaleco, óculos de proteção, máscara, gorro, alguns exemplos de EPI. Vacinação, a letra C, e a letra D, EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva. Alguns exemplos: chuveiro de emergência, lava-óleos, cabines de segurança, fluxo laminar de ar, a capela química e também os equipamentos contra incêndios. São alguns exemplos de EPC, barreiras de contenção primária. Agora temos as barreiras de proteção secundária. Na contenção secundária, a proteção do meio ambiente externo ao laboratório e do meio de trabalho contra exposição aos materiais infecciosos é proporcionada pela combinação de um projeto de instalações e das práticas operacionais. Ou seja, na contenção secundária, pessoal, ela está ligada ao que? Ao projeto do laboratório. Como ele vai ser construído para evitar contaminação. Olha só para vocês verem alguns itens que pode e devem ser levados em conta no projeto, que são as barreiras de proteção secundária. Os laboratórios devem possuir portas para controle de acesso. Cada laboratório deverá conter uma pia para lavagem das mãos que funcione automaticamente ou que seja acionada com o pé ou com o joelho. O laboratório deve ser projetado de modo a permitir fácil limpeza e descontaminação. As cadeiras e outros móveis utilizados devem ser cobertos com material que não seja tecido e que possa ser facilmente descontaminado. Os espaços entre as bancadas, cabines e equipamentos deverão ser suficientes de modo a permitir fácil acesso para limpeza. Se o laboratório possui janelas que se abram para o exterior, essas deverão conter tela de proteção contra insetos. A iluminação deverá ser adequada para todas as atividades, evitando reflexos e luzes fortes e ofuscantes que possam impedir a visão. Então, pessoal, alguns exemplos também de itens que devem ser levados em conta no projeto do laboratório. Tudo isso para evitar a contaminação com agentes patogênicos. Então, tudo isso que estiver ligado ao projeto do laboratório é uma barreira de proteção secundária. Então, pessoal, essa foi a nossa última videoaula. Com essa nossa 12ª videoaula, encerramos o nosso curso de Higiene do Trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Revejam todas as videoaulas. Tire suas dúvidas no fórum. Refaçam as atividades. Estudem para a prova, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e até breve.